E a pergunta do dia é: como saber se você está tomando uma decisão por necessidade ou estratégia? Aí no caso falando de negócios, né? Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu sou Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, como saber se você está tomando uma decisão por necessidade ou por estratégia dentro de negócios? Pode ser aplicado para a vida financeira também, mas aqui nós estamos tratando dentro de negócios. No meu pensamento, na minha perspectiva pessoal, você tem que fazer um estudo interno muito grande para você pensar sobre isso. Por exemplo, dentro da minha vivência na construção, eu sempre busquei imóveis comerciais, sabe? No sentido de procurar o lote, achar o lote correto, fazer uma construção dentro desse lote. Então, eram imóveis comerciais. E eu fazia isso buscando aluguel. Então, eu estava sempre buscando alugar. Eu achava que tinha um retorno que era muito bom. Qual que é esse retorno? É muito diferente de um retorno, por exemplo, de quem compra um apartamento, alguma coisa nesse sentido. É um retorno mais assim de negócio mesmo, sabe? Ele não é como se fosse um retorno de investimento, é um retorno de negócio. Por quê? Porque uma coisa é o valor que o imóvel vale quando você o compra pronto. Outra coisa é o valor que ele vale você tendo construído ele. Então tem que ter essa diferença. Então o tempo todo o que eu fiz? Procurei lotes, fazia a construção no preço mais baixo possível, participava do projeto, executava a construção como um todo. Quando chegava no final, eu iria alugar. Poderia vender também? Poderia. Já vendi? Já vendi algumas vezes, sim. Mas isso não foi parte da minha estratégia. Foram situações que se apresentaram para mim. Como é que isso aconteceu? Aconteceu assim, tava lá, tinha terminado, alugava e aí aparecia alguém querendo comprar. Aí eu negociava tudo mais, se desse, fosse possível a venda, fazia a venda. Lembrando que tudo isso acontece num contexto de taxa Selic mais baixa do que está agora. Porque com a taxa Selic do preço que está agora, a renda fixa pagando o valor que está pagando agora, dificilmente isso iria acontecer. Então, você tem que ter muita consciência dessa questão dos ciclos de mercado para que você perceba o momento que você está. Então, agora eu não teria esse tipo de intenção, sabe? Na verdade, como eu falei para vocês, eu nunca tive. A minha estratégia era acumular imóveis de aluguel, os quais eu mesmo construía. Porém, um momento de decisão estratégica. Chegou um momento em que eu percebi que existiam os imóveis também, que eram os imóveis residenciais de gente que constrói para venda, aí nunca é para aluguel, sempre é para venda. E eu quis tomar essa decisão estratégica de migrar, de fazer um teste dentro do mesmo negócio, que é o negócio da construção. Então foi uma decisão totalmente estratégica. E no meu caso foi uma decisão que recompensou muito, foi uma decisão muito boa. Gostei dessa mudança que eu fiz. Ainda posso fazer a construção dentro dos comerciais ainda? Claro, posso fazer. E vai depender muito do lote que você acha, porque dentro da construção tem uma especificidade do negócio que é o seguinte: tudo depende do lote. Lotes comerciais nem sempre são fáceis de se achar. Muitas vezes você procura e não acha, sabe? Já ocorreu a situação comigo, por exemplo, de chegar uma pessoa interessada em comprar um galpão que eu tinha, fazer uma proposta que era uma proposta que estava totalmente dentro do mercado, era uma proposta boa, seria uma proposta que seria boa para mim. Porém, eu conversei com a pessoa e falei com ela: amigo, olha só, eu não sei se eu consigo achar um lote para construir, se eu vender esse imóvel aqui para você. Então o que eu vou fazer? Você fez a proposta. Você pode me dar um mês para eu tentar buscar esse lote e tentar ver se eu consigo repor esse galpão? Porque eu não posso simplesmente pegar o dinheiro e não aplicá-lo num outro imóvel. Eu preciso aplicar num outro imóvel. E a proposta dele era boa, hein? Então pensem nisso. Então falei isso com ele, ele falou: pode, Fred, vai lá. Pode
procura outra, eu te dou esse prazo de 1 mês. Eu procurei durante 1 mês e não consegui achar um lote que fosse possível de eu fazer essa conversão. Sabe, de eu vender aquele primeiro que eu tinha vendido, no caso já era um galpão pronto, vender, comprar um lote e terminar numa construção melhor do que a primeira, sabe? Porque obviamente que eu não ia fazer isso para trocar cebola, para trocar 6 por meia dúzia. Eu não ia fazer, por exemplo, vender um galpão que valia 10 para comprar um lote que valia 5 e gastar mais 5 na construção e no final ficar com um galpão que valia 10. Não. Tinha que fazer para ganhar. É como se fosse assim. A minha regra nessa questão é muito clara. O ideal é que você consiga fazer 2x. Ou seja, colocando aqui em números. O imóvel que você está vendendo, pronto, vale 100. Ok. Com aquele 100, você tem que ser capaz de comprar um lote, fazer um projeto, terminar um imóvel que valha pelo menos 200. Sabe? Isso é a regra que eu criei para mim mesmo, pessoal, de estrategicamente resolver isso. Ah, mas não está dando. Olha, eu ainda penso na hipótese, de repente você quer uma melhor localização, alguma coisa assim, eu ainda penso na hipótese se der 1,5 vezes, ou seja, você vendeu um lote, um imóvel, pronto, que vale 100, e aí você vai fazer um projeto e tudo mais e tal, e no final esse outro projeto vai valer 150, ou seja, ainda pode ser possível ainda. Ainda entra dentro do reino das possibilidades. Qualquer coisa abaixo disso é ruim, não serve. Essa é a minha métrica pessoal. Agora, falando das decisões por necessidade. Cara, decisão por necessidade, ela sempre vai ser ruim. Se você... Veja uma regra. Se você teve que resolver por necessidade, significa que você falhou na estratégia. Você está atrasado na estratégia. Você chegou numa situação onde não era para chegar. Você chegou na situação crítica. Porque o que é necessidade? Necessidade é que você foi obrigado a fazer. Olhem lá meu exemplo do passado, que eu já dei para vocês na fábrica de roldanas. Eu tive que tomar a decisão dura de fechar a fábrica. Foi necessidade, porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais capital de giro, não conseguia mais pagar os fornecedores, não conseguia mais pagar os funcionários. Foi decisão por necessidade. Decisão por necessidade, ela tem esse contexto. Você é obrigado a tomá-la, porque ela é por necessidade. Então a gente tem sempre que tentar tomar decisões estratégicas. Como é que você tenta fazer isso? Você tenta enxergar lá na frente. Isso é o que você tem que fazer. No negócio você tem que ter sempre que olhar. E uma coisa que acontece com a gente que trabalha por conta própria, que investe, cara, você sempre acha que aquele cenário que você está vivendo vai ser para sempre. Infelizmente, isso acontece. O que é isso? Isso é o seguinte, você conseguiu um trabalho, conseguiu chegar numa determinada renda, num determinado valor de renda por mês, por causa do seu trabalho e tudo mais e tal, você acha que aquilo vai ser para sempre. E de repente, a realidade bate na porta, você perde o contrato, você perde o serviço, você perde aquele cliente, outra pessoa vem e oferece um serviço mais barato, a dinâmica do capitalismo se torna um pouco mais eficiente e você fica para trás, e aí você fica numa pior. E aí aquilo que você achava que era certo, líquido, que era real, que era para sempre, desaba tudo. Isso é o que você deve evitar. Por isso que eu gosto aqui sempre de falar paralelamente de investimentos de um lado, negócios do outro. Por quê? Porque o seu negócio ele tem que servir aos seus investimentos. Essa é a real. Você tem um negócio que te dá 10 mil por mês de lucro que sobra depois que você pagou tudo, inclusive você, pega esses 10 e investe. Essa é a real postura que a gente tem que ter em relação a negócios. Seu negócio tem que servir aos seus investimentos. Então, para recapitular, para fechar, decisões por necessidade, fuja delas, enxergue lá na frente, observe o cenário como um todo e tente sempre tomar decisões estratégicas. Tá bom, meus amigos? Me deixe saber aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto.
Muito obrigado por acompanharem e até o próximo vídeo.